Uma das coisas mais engraçadas na Cuca Pondé não é só a cabeça torta e a língua de fora, ou aqueles dentes de cuca, ou ele derretendo assim, né? Não. Uma das coisas mais engraçadas é que ele diz que ele não escuta ninguém que comenta coisas dele ou fala dele. E, no entanto, ele só faz isso. E eu sei porque tem gente que... meus passarinhos de vez em quando se aproximam do terreno dele, né? Já pegaram ele vendo vídeos do Rodolfo, meus, né? Ele não faz outra coisa. E ele se denuncia. Por quê? Porque hoje na Folha de São Paulo, o que ele fez? Ele falou do clima e do Alexandre de Moraes. Sério, nós só falamos do clima e do Alexandre de Moraes a semana toda. Alexandre de Moraes até tudo bem, né? Tá na jogada, mas a questão do clima, da maneira como ele Pondé fala, ele copiou todos os nossos argumentos, todos. E aí a posição dele fica incompatível com aquilo que ele falou da Greta e de tudo que ele vem falando. Então ele vai ficando, dá um bug na cabeça dele. Aliás, ele reproduz no artigo dele toda a temática da polêmica entre o Salm e o biólogo Henrique. Só que ele não cita. Por quê? Porque ele é, né? Ele acha que é... Ele tá num pedestal, ele não sabe que ele é a caricatura. Então, vejam só aqui, olha só. A questão do clima não é apenas científica, ela é política, ideológica e de mercado. Ele pegou o debate do Rodolfo, meu, e do biólogo Henrique e copiou. Só que ele não sabe o que está falando, porque depois ele fala assim, ó. Profissionais do debate público apostam na questão do clima como seu nicho no comércio das ideias, sua fatia no mercado, opções de carreira, de sociabilidade, tudo que nós estávamos criticando no biólogo Henrique, e o biólogo Henrique respondeu ao Rodolfo, ele repete aqui, né? Aí ele diz que tem pessoas que aplicam a carreira dela, carreira política, falando do clima. Era um debate nosso. E, né? Só que, onde é que tá? Onde é que ele pisa na bola de novo? Ah, sim. Ele está dizendo que a democracia não resolve essa questão. Tá? As questões do clima não devem ser resolvidas com uma democracia. E aí ele culpa a esquerda de não ser democrática. Ela, a esquerda. Aí sabe o que ele vai falar? Que Marx e Lenin não eram democráticos. Gente, não, peraí. Sem contar o começo do artigo. Olha só o começo do artigo, ele atacando Alexandre de Moraes e defendendo o Musk. Olha, aqui ó. Uma das grandes mentiras do nosso debate público em política hoje é o confesso amor à democracia. Derrubar o ex no Brasil é a prova de que, às vezes, quem fala que defende a democracia, na verdade só quer a transformar num clubinho de fãs. Fim da picada, uma humilhação. Um juiz faz o que quer e não há ninguém do bem no poder que possa detê-lo. Os homens de bem do poder para deter Alexandre de Moraes, ele quer. Quer dizer, se ele, né? Ele que não confia na democracia. Porque se ele confiasse na democracia, ele estava em algum movimento político tentando ver democraticamente como é que resolve a questão do Alexandre de Moraes. Agora, dizer que o Alexandre de Moraes quer fazer um clubinho para fãs e que o fim do Twitter no Brasil
é um ataque à democracia, e isto é fazer o que o Musk está dizendo. Ele simplesmente começa um artigo para falar do clima, mas antes ele mostra que é ele que não quer democracia, e mais do que isso, ele soma com os bolsonaristas no ataque ao Alexandre de Moraes e defesa do Musk. Mas espera lá, será que o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, queria todos esses cargos que ele pegou? Ele ia ganhar mais? Ia aparecer um salário maior para ele? Ele é político e precisa de voto? Veja, primeiro, o ministro não precisa de voto. Ele já é ministro, acabou, ele vai aposentar como ministro. Segundo, o ministro, quanto mais trabalho tem, mais imperfeição. Portanto, eles não querem tanto trabalho. Pegar cargo é uma desgraça para ministro. Principalmente ministro juiz. Ele já, entendeu? Você tem o pacote na mesa do juiz é isso aqui, ó, tá? De todos os juízes do Brasil, é isso aqui, ó. O cara fica louco, o cara fica doente no final da vida de julgar. Imagina o ministro do Supremo, que tem que estar sempre atualizado, tem que estudar, ainda por cima tem que julgar esse pacote, e tudo coisa que você tem que dar parecer pesado, não é escrever aquela porcaria que o Pondé escreve. O cara escreve um livro por dia para dar um parecer. Segundo, então, ele não tem voto, o salário dele não aumenta conforme aumenta o serviço, e ficar na mídia do jeito que o Alexandre de Moraes ficou já há 2 anos, 3, 4 anos, ninguém aguenta, ninguém suporta. Vide o ministro que se aposentou. Lembram? Lembram o ministro que começou a bater por conta do mensalão? O que aconteceu com ele? Ele não aguentou, ele se aposentou. Ele se aposentou antes da hora, ele não aguentou o tranco. Aquilo começou a fazer mal para a saúde dele. E ele teve que se aposentar. Ele estava fazendo os pareceres de pé já, ele não conseguia mais ficar sentado. A coluna dele tinha quebrado, simplesmente. O cara enfrentou o mensalão e depois ele aposentou. Não é por covardia, é simplesmente porque ele se desmoronou fisicamente. Então, o Alexandre de Moraes está na sua melhor fase. Ele podia, inclusive nesse período todo, ele defendeu tese. Ele defendeu tese nesse período todo, acho que foi de livre docência ou titular, uma coisa assim. Ele não é o cara que levanta de manhã para fumar charuto ou para procurar bofe aos sábados à noite em Interlagos. Ele não é. Ele é um cara sério que levanta de manhã para trabalhar. Agora, você chega lá, fala assim, ó, você tem que cuidar. Porque é no sorteio, gente. Não é o Alexandre de Moraes que quis. É no sorteio. O STF foi atacado por uma milícia digital. Parece que tem uma milícia digital se formando na direita. Vamos investigar? Vamos. Sorteia, você é o chefe da investigação. Você que tem que dar cabo da investigação. Os outros ministros tranquilos, né? Ah, bom, agora é com o Alexandre de Moraes. Aí ele começa a fazer o serviço. Aí ele cai como... Chega a vez dele ser... ministro do Supremo que vai organizar tudo, além da investigação. Aí cai dele ser ministro do Supremo Eleitoral, do Tribunal Eleitoral. Tudo junto. E o cara vai tocando, e vai levando as investigações, e vai, né? Fica na mídia, leva paulada, sofre processo para ser empichado pela direita, e o cara aguenta. Por que que o cara aguenta? Porque o processo democrático está funcionando. A democracia está funcionando. As pessoas que o Pondé disse que não gostam da democracia estão bancando a democracia. Senão não estaria. Mas ele, Pondé, estava onde quando nós fomos protestar contra o Bolsonaro na Avenida Paulista? No Pinico. Quando tem protesto pro clima, ele está onde? No Pinico.
Ele não é de direita? Por que ele não foi na campanha contra a Dilma? Você viu ele vestido de amarelo? Não vai. Ele era de direita. E é. Pondé é uma fraude. Ele fala e absolutamente não estuda e só reverbera ideologia. E interessante que isso aqui que ele falou é ele que faz, ou seja, quem fez uma carreira na base de vender ideias fajutas é ele. Tanto é que ele está na mídia porque ele vende ideias fajutas. Ele é um coach. Ele é um coach que vende a desesperança. Ele é um coach que vende exatamente o discurso do Marçal. Qual? Não tem democracia. Eu estou sendo perseguido. A política não vale a pena. É isso que ele vende. Só que no meio disso ele pegou todo o nosso debate, reproduziu o nosso debate e simplesmente não citou, porque ele é o grande Pondé. Só que ele não sabe que ele é a caricatura. Pondé, deixa eu falar diretamente para você, porque eu sei que você está vendo exatamente agora o vídeo. E eu vou falar uma coisa para você. Você percebeu que você não tem inteligência para entender o que a gente fala? Você não percebeu ainda? Você não percebeu que você tentou ler o Marx e o Lenin e você não entendeu? Porque se falar que o Marx e o Lenin eram antidemocráticos, é não entender. A crítica do Marx e do Lenin é a respeito de um sistema de época e não é a posteriori. Você não percebeu que o próprio Engels, depois da morte do Marx, ele aderiu ao Partido Social Democrata? Ele aderiu à ideia de democracia burguesa no sentido de participação política? Por quê? Porque quando ele e Marx estavam vivos, Marx estava vivo e ele junto com Marx, ele viveu depois mais um tempo, naquele período do Marx, não tinha os partidos organizados, o Estado aceitando o jogo democrático. Então a impressão que dava para o Marx era que o Estado é o chamado Comitê da Burguesia. Mas isso o Lenin reproduziu por conta das condições da Rússia que virou União Soviética. Mas depois, com o passar dos anos, o sistema democrático foi sendo aceito por direita e esquerda. E sobrou o terrorismo de direita antes da guerra e o terrorismo de esquerda depois, nos anos 70. Mas ambos perderam. E os partidos de esquerda e também da direita têm participado da democracia. Claro que quando você chega num determinado momento que quer corromper a república para derrubar a democracia, como é o caso do pessoal do Bolsonaro e dos antissistema, eles arrebanham os mais ressentidos. E aí a democracia corre perigo porque a república corre perigo. E nisso, Pondé, é o seu discurso que ajuda, porque você é o antipolítica, você é o antiparticipação, você é o pessimista que acha que a democracia não funciona e nada funciona. Só uma coisa funciona, Pondé, e você sabe qual é. É a hora que o seu ânus abre para os seus bofes. Só que agora também não está funcionando, né? Porque desapareceram os bofinhos, né? Os jovens liberais. Você é uma fraude, Pondé, e você sabe. Você sabe que você é uma fraude. Você sabe que quando você começa a falar, você fala qualquer coisa. Você não tem formação em política para falar. Você não tem formação em filosofia para falar. E você sabe disso. Só que você continua falando. E continua falando exatamente por esse discursinho. Você chupou todo o debate do biólogo Henrique junto com o Rodolfo Salme. Chupou o meu artigo, a minha fala. E aí você colocou dentro do seu ataque ao Alexandre de Moraes para defender o grande democrata do mundo, o grande paladino da liberdade que é o Musk. O Musk infringiu todas as nossas leis e não deveria ser punido. Por quê? Ora, porque Pondé
tem tesão pelo membro do Musk, o foguete do Musk. Quando ele vê ele foguete, ele... né? Pondé, você é uma farsa. Pergunta por que quando ele fala da natureza, ele pensa assim, num bosquezinho. Ah, casa, sim. E fazer... Porque quando a Mariana está falando uma coisa assim, por que quando você pensa da natureza, você picar, pensa num bosque onde tem uma cobra que vai dar uma picada em você e vai fazer um biquinho, vou no Butantã, Pergunta por que tem que fazer bico pra falar cascavel, se cascavel não cascavel, não é cascavel, entendeu? Você faz bico pra cobra, cara. Agora outra coisa que você não entende é a tal de natureza, hein? Você fala que a natureza humana é má. E depois você fala que a natureza tem... a natureza exterior ao homem tem que ser combatida, tem que ser domada. Então você tem que domar e combater a natureza humana também, que é má para você. Você não percebeu ainda, gente, Pondeca, que o planeta é um só e nós somos cultura e natureza ao mesmo tempo? Você não conseguiu entender isso? E você não conseguiu entender que é a democracia, exatamente a democracia, que tem o espaço para que a gente possa notar as questões do clima? E você não percebeu ainda que você é o defensor das grandes empresas? Porque você vem falar aqui que os caras têm um discurso profissional para falar do clima. Tem muita gente que tem. Esse foi o debate que nós estamos fazendo com o biólogo Henrique. Tem muita gente que tem. Só que tem muita gente que não tem. Você é exatamente o que tem uma carreira profissional para falar do clima no sentido de desmobilizar aqueles que estão preocupados com a questão do clima. Você é um ideólogo, Pondé, e você ganha para tal. Às vezes ganha, só pica, mas ganha. Chega, Pondé. A raiva da Greta que você tem, a raiva da Greta que você tem, porque ela não é um menino, um bofinho que venha te pegar, é impressionante. Você tem raiva dela porque ela é jovem, você tem raiva dela porque ela é mulher, você tem raiva dela porque ela tem ideais, você tem raiva dela porque ela não tem, né, medo, e você tem raiva dela porque as pessoas gostam dela. A mágoa sua é isso. Então, Deus, sinceramente, eu tô vendo que se você continuar nisso daí, você vai acabar se enforcando, se matando. Sinceramente, São Paulo não vai perder nada. Daqui a pouco a gente volta.